Bem-vindos à aula 2 do curso de autoconhecimento e formação em taroterapia, o caminho do louco, módulo 1, arcanos maiores. E na aula 2 de hoje, eu vou contar para vocês, nós vamos estudar e nos aprofundarmos mais no significado da carta do louco, do arquétipo do louco. Mas antes que a gente comece a falar sobre ele, eu vou contar um pouquinho da história do tarô para vocês. Vamos lá? Vamos lá. Então, ele apareceu pela primeira vez no norte da Itália, no início do século XV. É a primeira vez que ele apareceu, né? Composto por 78 cartas, formadas por 22 cartas dos arcanos maiores e 56 cartas dos arcanos menores. E estes arcanos menores, divididos em 4 espécies ou naipes: ouros, copas, paus e espada. Então, assim, pense na história do tarô, registros a partir do século XV. Porém, tem um monte de indícios de que o tarô, na verdade, existe, está entre nós há milhares de anos, né? E aí tem vários tipos de histórias que, como não tem comprovação, a gente coloca na caixinha das lendas. Porém, pode ser, e eu acredito muito, que as cartas do tarô existem há milhares de anos. Continuando. Bom, os arcanos maiores são 22 imagens arquetípicas, presentes no imaginário coletivo da humanidade, como a gente já comentou na aula anterior. Os arcanos maiores falam sobre a jornada da nossa alma. Cada um dos arcanos representa uma fase da jornada da nossa vida. Então, a gente comentou sobre isso na aula anterior. Já os arcanos menores, eles falam sobre aspectos mais mundanos de nossas vidas. São 56 cartas distribuídas entre os naipes de ouros, espadas, copas e paus, né? O naipe de ouros, ele vai falar sobre a nossa jornada material. O naipe de espadas, sobre a nossa jornada intelectual. O de copas, sobre a nossa jornada emocional. E o de paus, sobre a nossa jornada criativa. A palavra tarô, ela deriva da palavra egípcia, tarot, que significa o caminho real, e faz muito sentido, né? Então, temos também indícios, né? Pois o tarô foi encontrado de registro a primeira vez no século XV, na Itália. E na Itália, a gente tem lá um rio muito importante que se chama Tarô, né? E que é aqui, ó, na região de Parma. Aqui tá, ó, o rio Tarô. Tarô, Tarô. E é um rio muito importante, um afluente muito importante do rio Pó. Bom, vou falar um pouquinho do jogo de tarô, que também tem indícios no século X na China. Aí tem uma vertente, um pessoal que fala da origem egípcia, outros da origem cigana, outros até atribuem a outros seres não humanos essas cartas, a origem dessas cartas. Mas a verdade é que, até hoje, a origem da palavra tarô e o próprio tarô, o momento em que ele apareceu na linha da história da humanidade, é um mistério. O momento em si que ele apareceu, comprovadamente, é no século XV.
né? Mas ele já existia, tanto que encontraram-se as cartas e tudo mais, mas não podemos dizer que foi ali o momento que apareceu o tarô na vida da humanidade. Existem indícios de um jogo muito similar ao tarô que a gente conhece, que na China, no século X. Em 1294, foi levado à atenção do imperador Kublai Khan o caso de 2 chineses presos por praticarem jogos de azar. Surpreendidos, não tiveram condições para destruir as cartas que também produziam, porque eram cartas pintadas à mão, né? Como também as cartas encontradas na Itália no século XV. Não se sabe a pena atribuída por Kublai Khan aos infratores, mas o incidente é o mais antigo registro existente mencionando jogos de cartas. Então, é exatamente desta forma também que se dá o registro de ter encontrado o tarô, as cartas do tarô, no século XV, na Itália. Então, na verdade, aqui na China, não se tem posse exatamente das cartas, e sim do fato de que os dois chineses foram presos por estarem praticando jogos de azar. E foi esse mesmo motivo também, mais ou menos, que aconteceu na Itália. Então, por conta deste fato, dá-se a conclusão de que no século X também existia um jogo similar ao tarô na China. E é interessante que, até hoje, as cartas do tarô da China, que seria um jogo similar, elas são um pouco diferentes. Elas têm aqui, ó, 2,5 centímetros por 10, são cartas fininhas. Na verdade, 3 delas acabam compondo a nossa carta de tarô, né? Daquela carta maior. Então, é um jogo diferente, mas muito similar. Ah lá, na Itália, em 1450, houve o sermão de um sacerdote condenando os jogos em geral como uma invenção diabólica, mencionando especificamente os dados, cartas de triunfos, que é o nome que era determinado, que era chamada as cartas do tarô, e tem lá nos registros nomes dos arcanos, né? Eu Baghitello, Imperatrix, Imperator, La Papessa, Eu Papa, La Temperança. Então, assim, existe esse registro desse sermão do sacerdote mencionando a condenação dos jogos em geral, e ele menciona as cartas de triunfo, dando nome aos arcanos. Atualmente, em Paris, na Biblioteca Nacional, a gente pode observar 17 cartas dos arcanos maiores desta época. Muito interessante, morro de vontade de lá ver. Então, eu encontrei aqui fotos na internet sobre essas cartas. Eram cartas também pintadas à mão. São cartas pintadas à mão. E aqui coloquei uns exemplos. Estes primeiros aqui são entre os mais antigos exemplares. Encontra-se o célebre jogo pintado para a família Visconti Sforza, de Milão, que pode datar dos anos de 1430 a 1450. E essas daqui são as cartas, as 4 das 17 cartas que estão na Biblioteca Nacional de Paris. Né, de outro conjunto conhecido por Tarot de Charles VI. Restaram 17 cartas conservadas na Biblioteca Nacional da França, em Paris, que parecem datar da segunda metade do século XV. Então é isso. A história, a origem do tarô exatamente, não é possível afirmar. Cada um acaba tendo uma crença, né? Não deixa de ser. Eu acredito na lenda dos egípcios, eu acredito que surgiu no Oriente, eu acredito que uma civilização extraterrestre, a antiga Lemúria, ou os Atlântides, que deixaram essas cartas. Cada um acredita em algo. Mas como registro mesmo, ele apareceu no século X na China, ainda assim, supondo que aquele fato de prenderem 2 chineses se tratava dos jogos de azar pelo qual eles foram presos, se tratava de jogos
com as cartas de tarô ou um jogo similar a cartas de tarô. E mais especificamente do século XV, na Itália, encontrou as cartas. E estas cartas estão expostas na Biblioteca Nacional de Paris, da França, em Paris. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa jornada e conhecer melhor o nosso arcano número 0, o louco. Quem é ele? O que ele faz? O que pensa? O que sente? Qual é a mensagem que ele nos transmite? Bom, neste momento, você vai pegar a carta do louco do seu tarô, vai pausar este vídeo e vai, então, no seu diário de tarô, escrever tudo que ela representa para você, os significados que você acha que as mensagens que, de uma maneira sem conhecer nada, elas te transmitem. Sem se preocupar se as suas impressões estarão certas ou erradas. Apenas sinta, e se envolva com a imagem do louco, com as cores da carta, com o movimento que a carta representa, com a ação, com a paisagem, e escreva. Bom, me dá a impressão disso, daquilo, esta cor me lembra isso, eu sinto algo assim quando eu olho para essa carta, e vá anotando no seu diário de tarô. Pause esse vídeo e não se preocupe com o tempo e nem acertar nada. Simplesmente se deixe levar pela frequência, pela vibração, pela imagem da carta do louco. Antes de apresentar para vocês as minhas impressões sobre a carta, eu vou passar um vídeo sobre a história do louco no caminho de se tornar um sábio. Iniciando a jornada do herói pelo caminho do louco, através dos 21 arcanos do tarô de Waite, nos deparamos com o arquétipo número 0, o arcano número 0, ele mesmo, o louco. E o que é este arquétipo do louco? O que ele significa e o que ele tem a nos ensinar? Simbolicamente, o arcano número 0, o louco, representa cada um de nós, viajando por este mundo, interno e externo, dos outros 21 arcanos. O louco representa o arquétipo do andarilho, que se joga na vida por um impulso que vem da alma, sem saber racionalmente onde essa caminhada vai o levar. Ele apenas sente que deve ir. Quem busca o autoconhecimento, ou na linguagem junguiana, a individualização, sabe exatamente que é esta sensação. Mergulhamos para dentro de nós mesmos numa jornada sem volta, num processo que sentimos apenas que precisamos seguir. E muitas vezes somos chamados pelos outros de louco. Em alguns baralhos, o louco aparece como the fool, o tolo. E essa tolice vem no sentido de ingenuidade, porque ele representa inícios. E quando estamos no início de uma jornada, a gente geralmente está muito empolgado e cheio de ideias. E a gente não sabe muito o que nos espera. A gente não traça muitos planos, a gente simplesmente sente que está na hora de recomeçar e vem aquela empolgação, aquele monte de ideia e a gente vai. Porém, o tolo inicia essa jornada e no final dela ele se torna um sábio, de tolo a sábio. E é exatamente esta transformação que o autoconhecimento nos proporciona. Então, resumidamente, o louco representa nós mesmos nos inícios dos nossos ciclos, quando estamos cheios de ideias e muito empolgados, no pique total, com muita energia para começar ou recomeçar mais uma jornada. Se você quer entrar em contato, Este vídeo está disponível, vai estar disponível para você no meu canal do YouTube, na playlist do curso de autoconhecimento e formação em taroterapia. E você deve rever este vídeo quantas vezes for necessário, mas como exercício, hoje à noite, antes de dormir e antes da meditação do louco, reveja este vídeo.
O louco, então, representa inícios, ele representa a criança, ele representa a inocência, ele representa o nosso impulso, a nossa motivação, a nossa vontade de vencer e de seguir um caminho. Porém, ele é muito inocente, um pouco precipitado, não tem nada de malícia. E, às vezes, ele pode se estrepar e cair no precipício. Então, vamos ver o que mais a gente tem para se aprofundar no significado da carta do louco. Vamos lá. Significado para esta carta. Não se preocupe se você acertou ou errou. Na maioria das vezes, faz muito sentido. Talvez você não tenha colocado palavras exatamente quais as minhas. Mas, no fundo, tem o mesmo significado. E você vai perceber. Então, o louco representa inícios, novos ciclos, alegria, ideias, empolgação, motivação, inocência, falta de malícia e maturidade, riscos. Quando a gente não tem muita malícia e é um pouco ansioso, a gente corre riscos. Desejos, sonhos, esperança, ilusão, criatividade, impulso, precipitação, vontade de realizar e fé. Porém, se a gente não tiver esse desejo, essa, de certa forma, precipitação, e não pagar para ver os riscos, correr riscos, a gente também não chega em lugar nenhum. E é por isso que o louco é tão necessário. É preciso, mesmo diante de um futuro incerto, a gente se colocar naquele novo ciclo, correndo riscos para chegar em algum lugar, porque senão a gente não chega em lugar nenhum. Deixa eu abrir aqui a minha telinha. Sem o conceito do zero, o nosso sistema matemático não teria sentido. Então, o louco é extremamente importante. Do mesmo modo, o louco é uma parte essencial do tarô, porque é a faísca que faz com que tudo se mova no espírito, o alento divino que da vida inspira o primeiro passo até a realização e a consumação. É aquilo que eu falei. Né? Se a gente não correr riscos na vida, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Pode ser que a gente se estresse, mas a gente vai aprender com os erros, e aprendendo com os erros, a gente chega onde a gente quer chegar. Então, o louco é extremamente importante para qualquer início na nossa vida. É necessário ser louco, senão a gente não sai do lugar e não aprende nada. Continuando. Olha o que eu fiz. Ainda que às vezes o primeiro passo num trajeto longo pareça pequeno, esse primeiro passo é vital, porque sem ele não haveria viagem. O louco é o poder oculto, a semente do fim semeada em todo o início. É o primeiro passo. Se a gente não fizer esse movimento, a gente não sai do lugar. Potencial sem ter sido moldado. Puro e inocente, nem positivo e nem negativo, ainda que tenha a possibilidade de ambos. É a alma incondicional ao ponto de se manifestar pela primeira vez, para começar a aprender as lições do mundo. Então, é um cristal, um diamante bruto, que precisa ser lapidado para que todo o seu brilho venha à realidade, né? Para que todo mundo possa enxergar seu brilho. E se ele não se colocar em movimento, se ele não colocar à disposição de tornar isso possível, nunca vai acontecer aquilo que se quer que aconteça, né? Independente se para lapidar esse diamante bruto vai haver dor e sofrimento, mas vai ter que passar por essa lapidação para poder brilhar. Apesar de todos lhe chamarem de louco, ele não presta atenção e simplesmente segue o seu caminho. Sem dúvida, o que lhe dizem pode ser verdade, já que a sua ignorância sobre o mundo pode levá-lo a fazer coisas que pessoas com mais experiência nunca imaginaram. Então, o que acontece é igualzinho uma criança,
né? Ela só consegue entender e conhecer um perigo se ela passar por ele. Não adianta falar para o teu filho, não suba na janela que você vai cair. Não suba na janela que você vai cair. Ele vai subir, porque ele não conhece aquele risco. Ele é inocente, não tem malícia. Aí ele cai. Provavelmente ele não suba mais, ou se subir, vai subir ali com apoio, pensando no risco de cair. E esse é o nosso louco. Ele não se importa com o que os outros falam. Ele simplesmente faz aquilo que ele quer, que deseja, aquilo que o interior dele, que a alma dele está pedindo. Independente dos riscos, ele nem conhece os riscos direito daquele caminho, desse novo caminho. E é a gente assim, em cada novo caminho da nossa vida, algo que a gente nunca viveu, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode vir qualquer um e falar, cuidado, pode acontecer isso, porque comigo aconteceu assim. Mas você não conhece aquilo, porque simplesmente nunca aconteceu com você. E para conhecer, você precisa se arriscar, você precisa seguir. Cair, levantar, se machucar, se curar, curar todas as feridas. E assim que o louco adquire sabedoria, conhecimento para se tornar sábio, para amadurecer. Continuando. Então, ó, ele diz, siga o meu sonho sem me importar com a opinião, ou precisar da aprovação de ninguém. O que pode me levar a chegar em lugares que nunca ninguém chegou. Isso é muito importante. Quando você se priva, quando você se limita, pensando nos medos, nos riscos, que você nem conhece, levando em consideração o que as pessoas falam, se importando com a opinião dos outros, você corre risco, ok, de se estrepar, de cair num precipício, de se ferrar. Mas também há a possibilidade de você chegar num lugar que você nunca imaginou, simplesmente porque você arriscou. E tem muita gente que não arrisca, que se prende. E que os inícios aparecem no seu destino, na sua vida, como possibilidades, e a pessoa simplesmente paralisa, ela não vai, por medo. O medo de sofrer, o medo de se estrepar, e muitas vezes é a chance para ela chegar num lugar onde ela nem nunca sonhou, além dos sonhos que ela quer realizar. Neste novo ciclo, o que a carta vem dizer para a gente? Olha, você está num novo ciclo. Cuidado com as atitudes precipitadas. Considere aquilo que você não sabe. Ouça pessoas mais experientes na área, sem se apegar. Então, considere aquela possibilidade de prejuízo que você não conhece. Considere, mas não se apegue àquele conselho. Siga seu coração, planeje-se, olhe para os riscos e perigos, entenda as possibilidades de cometer os mesmos erros, né, de um ciclo anterior. Então, o louco, quando ele aparece, ele fala assim, dá uma olhada no ciclo anterior que você acabou de finalizar. Leva com você o que você aprendeu. Lembre dos erros que você cometeu para não cometer de novo. Eu sei que você está muito empolgado, mas muito inocente nesse novo caminho. Mas existe aí algumas ferramentas do que você aprendeu no ciclo anterior e que você pode lançar mão para poder seguir um pouco mais equilibrado, evitando ou com chances maiores de evitar prejuízos, de evitar dores, de evitar sofrimento. Mas, na maioria das vezes, a gente não pensa nisso. A gente segue o coração, a empolgação e vai. Mas esse coração, essa emoção, seguir o coração muitas vezes é você seguir a sua emoção do momento. E se a sua emoção do momento é a empolgação, é estar pensando no futuro e não no presente, você vai achar que está seguindo o seu coração. Não, é preciso se equilibrar, é preciso planejar, é preciso refletir sobre os ciclos anteriores, os erros que cometeu, para não cometer de novo e poder dar passos mais seguros e não sair correndo aí, de repente, sem olhar para o chão e cair num precipício. Quem cai? Quem não olha para o chão? Quem não está no presente, só está lá no lugar onde o sonho se realiza, e aquilo é muito empolgante. Então, quero fazer tudo muito rápido, eu estou muito doida nisso. Estou doida, louca.
E aí eu caio no precipício. E aí fica mais difícil. Mas não é ruim cair também, porque eu vou aprender que me comportar daquela forma faz com que eu caia num buraco bem fundo e que daí para voltar vai ser sofrido. Então, até os erros são importantes na jornada do herói, na jornada do nosso amigo. Então, se ele consegue, de alguma forma, ter uns passos mais equilibrados, a jornada dele vai ser mais tranquila. Mas, se não, tá tudo certo também, porque se cair, vai levantar e vai aprender com aquilo, né? Contenha a ansiedade, fique no agora, não foque no futuro. Para muitos, o ponto de vista do louco pode ser extravagante, escandaloso, inclusive alarmante, mas é tudo que o louco sabe, visto que a única aprovação que ele necessita é a sua própria aprovação. Continuará com a sua vida, apesar do que dele pensem todos os demais. Então, isso é a essência da carta, e é importante que a gente tenha, em certos momentos, principalmente em inícios de ciclos, esta essência do louco, né? Tipo, de se arriscar, de ir, de zerar o medo. E mesmo que a minha intuição, meu coração esteja assim, super influenciado pelas minhas emoções, pela emoção de conquista, a emoção que o meu pensamento em realizar aquele sonho me promove, é melhor do que ficar parado, né? E se a gente não tiver este impulso, essa essência do louco, a gente não dá o primeiro passo na nossa vida em caminho nenhum, em jornada nenhuma. Tem uma fé total em si mesmo, então ele é muito autoconfiante. Talvez não tenha nada de louco. Ele não se esconde da luz porque ele é a luz maravilhosa que existe em cada criança antes de ver o mundo e ser forçado a construir paredes e barreiras para proteger-se. Então, assim, por que ele confia tanto nele? Porque para ele não tem nada que possa dar errado, ele não conhece o erro. Ele conhece erros de outros ciclos, pode ser. Mas esses outros ciclos não é exatamente o novo ciclo que se apresenta. Então, ele simboliza muito numa tiragem a criança inocente, a criança que tem luz, a criança que acredita nela e no mundo, que tem uma visão de mundo muito positiva. E à medida que ela vai vivendo, ela é forçada a construir paredes para se proteger. O louco não tem isso. O louco é um doido. Com esta inocência vem a total confiança no outro também, e em si mesmo, que lhe permite ver o mundo com novos olhos, de querer aprender mais coisas a cada dia da sua vida. Então, sempre vai ter dois pontos aí, né? Em quase todas as cartas, em quase todos os arcanos do tarot de Waite, né? O louco, ele confia muito nele. Ele é muito inocente. Então, ele confia muito nas pessoas. Ele não vê o mal. Ele acha que tudo é o bem. Só existe um lado e ele olha só para aquele lado. Então, ele esquece. Ele simplesmente não sabe que existe pessoas más, mal intencionadas e interesseiras. Um ponto é muito importante, porque ele acreditando nas pessoas, ele tem uma chance enorme de conhecer, de aumentar a tua sabedoria, o teu conhecimento através da confiança nessas pessoas. Ele se põe assim a relacionar-se, ele não se priva disso. Ele, aquela pessoa não ficou a cara dela, então não vou nem entrar em contato. Ai, não quero conversar com ela. Aí, quando a pessoa age desta forma, se privando de conhecer outras pessoas, por medo das intenções daquela pessoa, olhando só para o lado mal, essa pessoa também deixa de mudar a sua visão de mundo, deixa de conhecer o mundo através do olhar das outras pessoas, porque cada pessoa é um universo particular. E sem este relacionamento, essa troca de confiança, para que a gente possa conhecer o universo do outro, a gente estagna, né? O que a gente vai conhecer? Só o nosso próprio universo. E aí, corremos o risco de ficar dentro de uma bolha, estagnados. Ele não vê maldade no mundo. Ele é uma pessoa extremamente empática. Se relaciona bem com qualquer pessoa. E qual é o lado negativo disso? É inocente demais. Pode confiar em pessoas oportunistas e maliciosas. É o risco que ele corre. Mas ele prefere
correr o risco de acreditar nas pessoas. Mesmo que você caia, logo se levantará. Através do primeiro passo, aprendemos a caminhar. E por meio das mudanças, aprendemos a nos adaptar. E nas quedas, aprendemos a não cometer o mesmo erro. Então, entre confiar e não confiar nas pessoas, é melhor confiar. Porque mesmo que você caia, você vai levantar. Através do primeiro passo, aprendemos a caminhar. E por meio das mudanças que acontecem através de conflito e de um certo caos, a gente aprende a se adaptar. E nas quedas, a gente aprende com o nosso erro, para não cometer aquele erro novamente, mas a gente comete. Fazer o quê? Somos humanos e é muito bom liberar o peso de ter que ser perfeito, né? Muitas vezes a gente comete um erro, sofre e depois comete ele de novo. Às vezes precisa de muitas vezes para a gente se tocar, às vezes de uma só. Às vezes a gente pode aprender com o erro do outro. Isso é mais difícil ainda, porque você não conhece, né? Você não passou por aquela experiência. Atire-se ao abismo do desconhecido. Se puder, entenda os riscos. Se puder. Se não conhecê-lo, se não conseguir fazer, alguém pode até falar sobre os riscos, mas aquilo não faz sentido para você, atire-se mesmo assim. Melhor se arrepender de algo que você fez do que algo que você não fez. Decisão importante que deve ser feita com cuidado e coragem. O que ela pode significar quando aparece na tiragem? Deve-se assumir riscos, inícios, novos caminhos, criatividade, motivação. Então, às vezes, a pessoa está precisando, o inconsciente dela quer comunicar, parece a carta do louco. Assuma riscos, vá em frente, agarre essa oportunidade, siga em frente. É um novo caminho, uma nova possibilidade de crescimento, aprendizado e autoconhecimento. Com certeza, pode ser que você não conquiste super aquele sonho material que você tanto deseja, mas sabedoria, com certeza, você vai conquistar. Há perigo de fazer escolhas erradas. Deve-se ter precaução e prudência. Então, o louco pode estar querendo te alertar. Você está muito inocente nisso. Vá com mais calma. Tenha mais precaução. Pense um pouquinho nos riscos. Ande devagar, não saia correndo. Calma. Os loucos possuem capacidade para mudar o mundo. A coragem necessária para lutar por seus sonhos. São motivados pela paixão e pelo sentimento de vitória na conquista de um bem maior coletivo, né? Geralmente, a carta do louco, quando você está realmente em sintonia com a essência da carta, o desejo de realização do louco não é só para ele, né? É para um todo, por um bem maior, para um coletivo. E ele é acometido por uma motivação de paixão, né? Quando você está numa profissão que você não gosta e você já descobriu aquilo que você ama, aquilo que tem a ver com o seu talento. E então, a motivação para largar a sua carreira é muito grande, porque diz respeito à sua paixão. Você não vai ter preguiça de se dedicar àquilo. Você não vai se importar se de repente você tiver que passar um final de semana focado no trabalho. Então, é isso, essa paixão te faz ter coragem de encerrar um ciclo e começar outro, mesmo sem saber aonde é que você vai chegar e os riscos que você vai correr. Então é isso. Esta foi a nossa aula número 2 do curso de autoconhecimento e formação em taroterapia. Bora para a aula 3. A aula que a gente vai estudar o arcano número 1, o mago,